Como você vê isso dentro da maçonaria, por exemplo, tocando um assunto mais delicado sobre Sim. racismo? Racismo velado, racismo estrutural, como que você percebe essa questão? Pouco antes de começar a nossa entrevista, eu estava conversando com a nossa amiga aqui sobre essa questão do preconceito, do racismo. Existe uma corrente ainda que ela é tão sutil, mas também bem firme, quase que invisível, mas existe. A maçonaria é uma sociedade. E dentro de qualquer sociedade existem pessoas que têm pensamentos divergentes. Embora não seja parte da maçonaria o preconceito, mas ela ensina sim que existem diferenças, dualidade, que existe o trabalho focado em unir as pessoas, independente de nação, de fronteiras, de religião, mas tem membros que têm lá suas preferências, né? Mas vou ser bem sincero para você, hoje dentro da maçonaria eu não consigo me preocupar mais com isso. Porque mesmo que aquele membro tenha algum preconceito, é como eu disse anteriormente, a maçonaria é maior do que isso. Ela estava lá para ajudar na abolição da escravatura, na independência do colonialismo. A maçonaria sempre esteve presente lidando contra o preconceito. Hoje não vai ser diferente. As pessoas que ainda concordam, de alguma maneira, com qualquer tipo de preconceito, ela vai existir dentro da maçonaria como existe na sociedade. Mas independente do tempo que ele tenha de casa, talvez em algum momento a maçonaria ensina ele da forma que eu expliquei. Ele já entende. Depois ele vai vivenciar. E quem sabe em algum momento ele venha absorver. E quando isso acontecer, meu amigo, vai desaparecer muito dos preconceitos que existem. E é bacana você falar isso porque, por exemplo, no período da abolição, existiam maçons, a gente tem que entender o contexto histórico de família, né? Você começa a entender pela ótica e a visão do outro. Existe velado, racismo velado, Existe. em todos os lugares. Porque nós, como seres humanos, nós temos que evoluir. Só que tem um detalhe, por exemplo, no período da escravidão, né, que a maçonaria foi uma dos baluartes que puxaram o abolicionismo. Existiam maçons donos de escravos e existiam maçons que eram totalmente contra. O grande forte é que venceu a corrente que entendeu que algo maior era necessário. O ser humano, acima da matéria, existe o espírito de entender como fraternidade, como igualdade, os ideais iluministas, da evolução, da ciência, de colocar luz no coração das pessoas. E isso ainda acontece, isso é fortemente trabalhado na maçonaria, de trazer a luz na vida das pessoas, de fazer elas enxergarem com uma perspectiva diferente. Talvez até hoje, na bolha que ela cresceu, ela não tinha enxergado nem sido proporcionada isso. Porque muitos de nós vivemos em bolhas, em tribos. Essa é a verdade. E se você vive uma tribo que te deu uma visão reta, na maçonaria ela vai ser quebrada em algum momento. Por quê? Você reconstrói. Ali é um momento que você desconstrói muitos pontos de vista, você é colocado em choque, em xeque, para entender que o nível, seu nível de evolução, o seu nível de busca, o seu nível de construção, ele tem que ser maior do que a sua crença. É verdade. A busca pela verdade, a palavra que a gente sempre trabalha. Mas sabe, meu irmão, eu tenho um consenso comigo que é o seguinte. Quando o maçom ou quando uma pessoa que não é maçom olhar para o outro e não conseguir perceber diferenças de cor, diferenças de status social, ela não conseguir perceber naturalmente e ir até ela de maneira aberta, ela já está vivenciando isso. Nós temos o hábito de observar. Mas nós devemos focar no que realmente importa. Não nessas questões relacionadas ao preconceito racial, religioso, financeiro. O que nós temos que observar é a moral, o caráter, o que essa pessoa tem feito em prol da sociedade ou para si mesmo. Esses são os preconceitos que deveríamos
ter. Porque se a gente começa a ter um pré-conceito de que fazer o mal ao próximo é errado, nós conseguimos rapidamente identificar que a ação do indivíduo não é boa. Então, assim, é o que eu ensino para minha filha. Filha, você conta até que número? Ah, pai, eu já conto até tal número. Você sabia que você pode contar para trás também? Como assim? Qual o primeiro número que você conhece? 1. Eu falo, então você vai conhecer o 0. Começa a contar do 0. 0, 1, 2, 3. Agora começa a contar para trás. Ela, como para trás? Vamos lá. -1, -2, -3, -4. Pai, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer, filha, que você pode crescer para ambos os lados. A decisão é sua. Você pode crescer positivamente, como também negativamente. Então existe um crescimento que são pessoas que começam a ficar mais, vamos dizer de uma maneira sutil, ruins. As paixões superam as virtudes, né? Exatamente. E nós estamos dentro da maçonaria para vencê-las, né? Que são as paixões, as negativas. Entendeu? E existe algum ponto de encontro entre os fundamentos do candomblé e os princípios maçônicos? Você consegue enxergar? Você pode falar um pouquinho? Olha, eu vou tentar falar de uma maneira mais abrangente, porque como nós acabamos de falar de preconceito, dentro da própria maçonaria tem pessoas que têm preconceito com as religiões de matriz africana. Mas antes deles entenderem algo que o nosso rito, os nossos estudos mostram escancaradamente, hoje você entra, vou falar popularmente, num terreiro de candomblé, no Nis, no Ilê, que são os nomes que a gente dá de acordo da nação. Olha que interessante, temos uma única maçonaria que é dividido em vários ritos, né? Rito escocês antigo é aceito, o rito escocês retificado, o rito brasileiro, o rito de York, e aí vai, né? O candomblé, ele é dividido entre nação Angola, Queto, Jeje, e aí vai. Então existe semelhanças sim, mas não necessariamente pela sua construção, mas pela sua representação social. Dentro do templo, você tem vários símbolos, alegorias, que compõem ensinamentos. Dentro do terreiro de candomblé, também existem vários símbolos e alegorias que compõem ensinamentos. Eu tive a oportunidade, inclusive, de conhecê-los. No terreiro, exatamente. Ter uma aula com o Carlos, desde a entrada até lá na frente, ele contando a história. Exato. Então, a construção de um templo e a construção de um terreiro de candomblé, existe semelhanças, mas não é porque a maçonaria tem vínculo com o candomblé ou o candomblé vínculo com a maçonaria. Isso é muito mais antigo. Os nossos povos africanos, eles habitaram aonde? O Antigo Egito. E de onde vem boa parte do conhecimento da maçonaria. E foi transportado através do tempo símbolos e alegorias que se assemelham não somente ao candomblé, mas várias outras religiões. Como? Nós temos os nossos irmãos muçulmanos, que também tem uma semelhança e uma participação. Temos a Igreja Católica. Temos várias outras religiões de datas que têm semelhanças com a maçonaria, mas são semelhanças, porque dentro da maçonaria o mesmo item pode ter um significado diferente. Mas isso é um assunto para... Meu irmão, então a semelhança principal que você acredita sobre o candomblé e a maçonaria, o que se encaixa os dois? Eu acredito que o candomblé, tanto a maçonaria, tem o mesmo objetivo de fazer a humanidade mais próspera, mais feliz. O candomblé vem ajudando as pessoas através dos inquices, dos orixás,
e também dos falangeiros, que fazem o atendimento às pessoas. Vou dar um exemplo muito assim, superficial. É dificilmente você chegar numa tribo indígena e achar uma farmácia da Araújo, né? Possível, nunca vai achar. Então você entende que esse conhecimento ancestral vem sendo passado também e se tornou espiritual. Então, muitas vezes, um chá, uma erva. Então, esse conhecimento que foi passado e se tornou espiritual através dos falangeiros, através também da energia do orixá, que cada um representa um elemental na natureza, como você citou, seja terra, ar, fogo, água, entre outros, ele compartilham esse conhecimento conosco. Então nós temos, ele me pediu 5 orixás pelo menos, né? Isso. Falei que a gente estava no mês de Ogum, né? Que o metal é um elemental muito forte, muito necessário no desenvolvimento da humanidade. Nós temos, vamos falar de Xangô, que é o orixá da justiça, né? Que é o elemental, onde nós temos eles as pedreiras, que é onde tem as cachoeiras. E ele também se subdivide em qualidades, aonde que tem os vulcões, os desertos. Nós temos um dos orixás mais conhecidos no país, que é Iemanjá, né, que é a rainha dos mares. E de lá vem tudo que alimentou o nosso povo costeiro durante toda a existência da humanidade. Nós temos também Abaluaê, que é o Senhor da Terra, né? E da terra tem tudo, tem todas as riquezas, diamante, ouro, os lençóis freáticos de água. Nós temos tudo debaixo da terra, aonde nascem nossas plantações, onde temos batata, nós temos mandioca, nós temos nossos alimentos. Então, existem vários e vários orixás. Existem orixás como Oxum, que ela é conhecida como a orixá mãe, a orixá que cuida, que zela da maternidade. Também temos outros orixás que, sim, vão trazendo essa egrégora, trazendo essa ancestralidade. Nanã, um pouquinho, vamos pegar Nanã é de Nanã. Nanã, ela é uma anciã, entendeu? Seu elemental barro. E, diga de passagem, é o orixá da sabedoria também. Nanã é muito poderosa. E esse conhecimento que ela traz, essa sabedoria, é através do barro de Nanã, que é esculpido do ser humano. Então nós temos essa sabedoria como se fosse aquela sabedoria das nossas avós, que vivenciou e viu muita coisa acontecer diante dos seus olhos. Os herês. Os herês, esses não trabalham. Os herês são um símbolo da pureza, da beleza. Eles trazem a inocência e, ao mesmo tempo, a força. Opa, Pode. Obrigado. Sua mulher. A gente tá gravando, mas depois você ensina. Depois vocês... Depois eu edito, não preocupa não. Tá. O que você achou? Perfeito. Maravilhoso, obrigado. Então você conquistar depois. Muito bom, muito bom. Então, herês, a gente entende sobre o símbolo da pureza, beleza? São crianças? Explica um pouquinho os herês. Os herês são seres iluminados, são basicamente um representante, muitas vezes dentro do candomblé, eles trazem a palavra do orixá. Eles são, vamos dizer, ascensionados, mas não se engane que eles estão ali apenas para brincar como nossas crianças. Eles são dotados de conhecimentos grandíssimos, muito, muito grande. Através da pureza deles também, eles conseguem tirar o melhor do ser humano, entendeu? Trazer à tona aquilo que muitas vezes fica soterrado na nossa vida, com nossas obrigações, nossos projetos, nossos trabalhos, e ele consegue trazer à tona o melhor do ser humano, que muitas vezes fica esquecido. É como você escutar uma música de quando você era criança e ter aquela sensação de que voltou aquele momento, sabe?
É fantástico, são seres iluminados. E fala um pouquinho de alguns outros. Oxóssi. Vou pegar uns que eu vou lembrando. Que você vai lembrando, Oxóssi. Oxóssi é o rei da caça, o rei de Queto. Ele é um orixá que tem a incumbência de buscar, dentro da mata mais fechada que seja, o alimento. É ele que traz a fartura para a mesa. É aquele que não deixa faltar. Ele está sempre em movimento, sempre buscando coisas novas. Sempre buscando não deixar faltar para o seu filho. Pessoas que são de Oxóssi, normalmente, elas são bastante agitadas às vezes, não param quietas, são muito ativas. Elas estão sempre buscando crescer, buscando aprimorar. Não param quietas, diga de passagem, mas são pessoas provedoras. Estão sempre promovendo o crescimento e a fartura é sempre garantido. Fala outro. Mas outro, Oxóssi, Eres, Nanã, Oxum, Abaloiuê, Obalaiuê, Abaloaê. Abaloaiê, Pode chamar de Abaloaiê. isso. Iemanjá, Xangô e Ogum. Continua. Rapaz, vou falar todos. Vamos indo. Qual é o seu? Eu sou filho de Xangô, né? Orixá Xangô. Aham. No Candomblé, Angola, conhecido como Enquice, né? Zazi. E é um orixá que morria de medo de ser filho desse orixá. Morria de medo. Ele é orixá da justiça, mas ele tem uma peculiaridade. Dizem que não se pede justiça a Xangô. Ele está sempre observando. Ele está sempre atento. E toda vez que um filho de Xangô pede justiça, o primeiro a ser feita a justiça é ele mesmo. Então eu morria de medo, cara. Eu morria de medo. Não é porque eu estava sempre errado, mas eu ficava sempre na dúvida. Então eu tenho um Enquice, um orixá maravilhoso. Ele me sustenta, ele me mantém em pé, me mantém vivo. Ele é um rei, ele é a vitalidade, cara. Ele é o calor, ele é quente. Ele é a minha força motriz, cara. Ele me mantém em pé. Quando as minhas forças estão acabando, é ele que mantém minhas pernas firmes. Ele é o orixá das pedreiras. Não importa o impacto que eu receba, não importa quanto forte é a onda que bater, não importa quanto forte descer o rio, as pedras vão estar lá, Xangô vai estar lá. Ele vai resistir. Diante do problema de saúde que eu enfrentei, foi graças a ele que eu estou em pé. Porque os meus exames médicos não condiz com a minha situação atual. E os médicos me questionaram isso, e eu não podia explicar uma coisa que eles não podiam entender naquele momento. Então sabe que Xangô é a justiça. E de acordo com o que rege esse ano está sendo regido por Xangô e Yansan, que é Oiá, Matamba. São os orixás que estão regendo esse ano, que é o orixá da justiça. Não é à toa que nosso mundo está vivenciando momentos que condiz com as questões políticas e também as guerras. Você falou uma coisa forte, que é, não importa o que aconteça, sustento, né? E aí você me lembrou aqui, veio um poema na minha cabeça, que o Mandela usou durante 20 anos, de um poeta chamado William Ernest Henley. 20 anos, é um filme maravilhoso, que é o nome do poema, chama Invictus. Eu lembro que esse poema me marcou muito, provavelmente foi inspirado por Xangô. E ele fala mais ou menos assim. Por que eu lembrei dele? Porque o Mandela falava que toda vez que ele se sentia esgotado, acabando as forças naquele pedacinho de cela, no filme mostra isso, ele lembrava do objetivo dele, que era unir a nação, acabar com o preconceito, não colocando mais preconceito, mas mostrando que a nação podia ser unida. E aí ele declamava assim durante o filme, declama um poema, inclusive eles ganham o campeonato mundial de rugby, ele consegue unir a nação através disso, ele entendeu que isso uniria. Ele fala, do avesso dessa noite que me encontra,
negra como a lua do começo ao fim. Eu agradeço a quaisquer deuses que existam pela minha alma inconquistável. Nas garras cruéis dessa circunstância, não estremeci nem gritei em voz alta. Sob a pancada do acaso, meus pés estão ensanguentados, mas não curvados. E aí no final é muito forte. Que ele fala assim, não importa quão estreito o portal, quão difícil a caminhada e a minha luta. Eu sou o mestre do meu destino, eu sou o capitão da minha alma. E é muita força de Xangô durante que você falou aqui. Não importa o portal, me sustenta. Ele sustenta. Ele me mantém. E é exatamente isso. Porque o elemental, ele está dentro de si. Sim. Na própria Bíblia, não diz que do pó viemos, do pó voltarás? O pó, ele pode ser tratado sim como um dos elementais. Nós não viemos de poeira cósmica, do aglutinamento de matéria, aonde foi criado tudo. Depende da sua ótica. Apesar de eu ser do Candomblé, ter passado pelo Kardecismo, pelo Umbanda, Igreja Católica, assim por diante, no final se resume em que existe um ser poderoso acima de nós e que através dos elementais nós fomos construídos. Nós somos feitos daquilo que está lá fora, lá fora mesmo, fora da atmosfera. E foi construído tudo. Então, cara, não importa a sua crença, se ela consiste que existe um ser maior e que esse ser maior construiu a sua estrutura que você é como ser vivo, você faz parte de um elemental. E por que existe esse preconceito exatamente nesse ponto? Porque as pessoas sequer tentam entender que existe a discussão de que é macumba, de que esses seres são do mal. Elas não entendem, por exemplo, que Nanã é sabedoria. Eu sei que existe, como existe na Igreja Católica, na Evangélica, pessoas que desestruturam e usam isso para o seu favorecimento, mas por que você acredita que existe esse preconceito tão arraigado nas pessoas, sem a busca do entendimento sobre o que realmente são esses elementais, que são poderosíssimos, né? Sim, Para quem tem a oportunidade de entender, inclusive para quem tem a oportunidade de estudar, principalmente na Igreja Católica, que muitos dos elementais estão lá sincretizados, a Igreja Católica usou, inclusive, os elementais, e colocou dentro. Deixa eu falar um pouquinho dos projetos, tá? Que você costuma participar. Eu vou falar em especial do Projeto Águia, que eu tive a oportunidade de participar recentemente. Na sua opinião, assim, como que o Projeto Águia, ele tem transformado vidas, né? Como nasceu essa iniciativa? Explica um pouquinho do projeto para o pessoal. O Projeto Águia é um sonho do Jonathan Pinheiro, conhecido no bairro Bandeirinhas como Jonathan Black. É um barbeiro que está ali na avenida principal. Ele iniciou o projeto do Kit Verdura e tem sido uma crescente ajuda aos moradores da região e também de outras cidades, como Ibirité, Sazedo e regiões próximas. É um projeto de grande potencial. Ele tem um alcance muito grande, porque a ideia não é sustentar essas famílias apenas com Kit Verdura. Ela é uma complementação da alimentação. E vale lembrar que essas doações, elas vêm diretamente do SEASA, dos produtores, que doam ali uma saca, uma caixa, e é feito o transporte para Betim, a seleção dos alimentos, e é montado os kits e doado a essas famílias. O intuito é para que seja feito esse reforço para essas famílias e ajudando elas financeiramente a ter uma qualidade de alimentação melhor. E aquele dinheiro que seria destinado para comprar essas próprias legumes e verduras passa a ser destinado para ajudar na compra de uma roupa para uma criança, para a compra de uma proteína e ajudar a evitar a evasão escolar. Por isso que temos outros projetos complementares, como a capoeira e o futebol. Então é um projeto muito recente, muito novo, que vinha numa caminhada solo com o Jonathan Pinheiro e ganhou um reforço muito grande. Tanto profissionais de várias áreas, assim como você nos ajudou, assim como tem outros, como o senhor Lobato, e também teve um reforço, novamente, com a sua ajuda, das lojas de Contagem, que fizeram uma doação expressiva e alavancou o projeto
nas grandes dificuldades que eles tinham, principalmente em uma carreta para transporte, uma carretinha para poder transportar o alimento. Teve um auxílio financeiro que foi possível a gente fazer algumas melhorias no projeto, comprar coisas simples até como sacola, que é importante. E agora ela vai entrar no próximo semestre numa nova jornada, que é a geração de renda. Então a gente vai estar propondo para os colaboradores essa proposta de estarem se inscrevendo para estar aprendendo a gerar renda dentro e fora do projeto, para que o kit verdura possa beneficiar outras famílias, uma vez que essas já começaram a gerar renda e conseguiram fazer a própria complementação alimentar e até mesmo de outras coisas que estejam precisando. É um projeto audacioso, não é político, não é um meio de alavancar ou projetar políticos. Então isso ajuda bastante no sentido de mostrar que é um projeto sério, não é uma vitrine, é realmente algo que veio para ficar. A minha função como gestor operacional no projeto é fazer que as engrenagens se encaixem e que a gente consiga fazer funcionar. Com a parte do registro do projeto em Betim, vai ser possível a gente trazer novos objetivos, trazer novas lideranças, formar novos grupos. Então nós em breve vamos estar conseguindo finalizar essa etapa e fazer o projeto dar mais um salto. E aproveito para agradecer a todos que ajudaram. Não foram só as lojas maçônicas, Irmãos, mas pessoalmente falando, são vários outros irmãos assim, que doaram quantidades expressivas, financeiramente falando, no sentido de ajudar mesmo, de uma forma de dúvida, absurda. E ainda estão ajudando, estamos recebendo. Ajudarão, inclusive. Exatamente. Então, assim, não só as lojas, mas como os irmãos de maçonaria, ao Lions Club, que também ajuda, o Rotary Club. Então, assim, para vocês terem ideia, a seriedade do projeto são instituições que ela tem como objetivo a transparência. Então, esse projeto está sendo ajudado e ainda continuará sendo ajudado por essas instituições, mas eu reforço, o melhor que nós temos para receber é o voluntariado. Nós precisamos de pessoas para se voluntariar, porque hoje a moeda mais valiosa que existe no momento é o tempo. E isso faz a grande diferença. E esse é um dos grandes desafios, né? Por exemplo, eu tive a oportunidade, por uns 2 meses, 3 meses, uns bons dias, de acompanhar isso de perto e ver a operação, entendendo que precisa de alguns ajustes. Sim, claro. De saúde, de sobrecarga, de outras questões, eu dei uma afastada. E é exatamente esses pequenos ajustes que vão transformar, né? A gente vai ter outras parcerias, conversei recentemente com o irmão nosso, José Luiz, do Instituto Pelicano, que vai ser lançado, que vai dar essa assistência. Sim. A gente vai ter atendimento médico, odontológico, vai conseguir ter esses treinamentos. Conversei com algumas pessoas lá da Paramaçônica, entendendo que, por exemplo, esses casos que estão acontecendo assim, com grande quantidade de número de mulheres, a gente consegue fazer isso. Uma mulher se ofereceu, a esposa do irmão lá da minha loja, do Marcelo, a Diva, que vai se aposentar agora, a construir isso. Ele se ofereceu a fazer um curso de casais, ele como pastor, 20 anos pastoreando, e hoje não mais pastoreando, vendo essa necessidade. A gente vê alguns grupos que fazem isso, por exemplo. Eu vi essa semana uma reportagem dos legendários que cobram até 80 mil reais para que os homens subam na montanha, orem para que o casamento se reforce. E a gente pode fazer isso de uma maneira mais gratuita. A gente vai fazer isso de maneira gratuita, vai reforçar, entendendo que a mulher, ela precisa desse aspecto financeiro, do aspecto profissional, e o homem também, mas principalmente nesses últimos dias eu estou vendo que precisa entender cada um o seu valor, se valorizar, para entender até onde que é um relacionamento tóxico, até onde não, para que isso aconteça, para que ela seja exemplo para os filhos, seja exemplo para o marido e vice-versa. Como que você lida com os momentos de crise ou desânimo da sua vida? Olha, como eu disse anteriormente, tem uma divindade que chamamos de Zaz e Xangô, quem me mantém em pé firme.
A crença, o grande arquiteto do universo que conhecemos também como Deus dentro da crença de cada um. Mas quem me sustenta de pé não tem nem 1,5 m de altura. São minha família, minhas filhas. Nos momentos de crise, nos momentos difíceis, aquelas pequenas, elas me mantêm de pé. A responsabilidade que eu tenho com elas é muito grande para não poder me deixar ser subjugado pelas dificuldades que vão aparecer e que já existem e as que vão ainda saltar do nada para me surpreender. Elas são o meu porto seguro. E nós temos uma máxima de que os pais têm que se dedicar aos filhos. É uma verdade, mas fazemos isso por amor, não porque é uma obrigação apenas. E o amor que me sustenta vem das minhas filhas, da minha esposa, da minha família. Eles são meu alicerce, é a base forte de tudo. A minha crença religiosa me mantém de pé nos momentos mais difíceis. Eles me amparam quando em alguns momentos, eu tenho que desacelerar e repensar o meu caminho. E elas são o meu objetivo. Elas são o motivo de eu estar de pé, de eu estar vivo. A maçonaria fez uma coisa muito interessante na minha vida, que foi me presentear com uma família nova. Ela complementou a minha família. Quando eu tive um AVC, a minha esposa, a cunhada, ligou para o meu padrinho e a loja se mobilizou para poder me ajudar. Dentro do hospital eu fui ajudado. De fora do hospital os irmãos se preocuparam para saber como é que ela estava, se estava precisando de ajuda, como é que estavam as minhas filhas. Então a maçonaria, ela realmente é um suporte, é uma família. E assim a gente vai replicando esse aprendizado a cada um que precisar. E que mensagem que você deixaria para quem está perdido, está sem rumo, buscando um caminho com propósito na vida? Há muito tempo atrás eu olhei para dentro de mim e não pude reconhecer o meu próprio valor, porque eu estava olhando com o olhar de quem me julgava. Quando eu aprendi que eu deveria reconhecer em mim mesmo o que eu tinha de melhor para oferecer ao próximo, a vida começou a fazer sentido. Gordo, pobre, feio, sim, já estava constatado. Mas existia alguém ali que tinha força de vontade, tinha força para lutar, para brigar. Então, independente da situação que a pessoa esteja, seja ela física, emocional, ela pode fazer uma reflexão, olhar para dentro de si e entender que ela é muito mais para as outras pessoas do que ela acredita. Que ela também pode fazer muito mais do que ela acredita naquele momento. Às vezes é uma questão de tempo. Me perguntaram assim, fui convidado para a maçonaria, o que eu faço? Me perguntaram recentemente o que eu faço. Eu falei, olha, se você já foi convidado para a maçonaria, já está sendo feito. Porque alguém viu algo em você que você mesmo não viu. Então, cara, quem estiver perdido, a resposta está dentro de si mesmo. Agora, se você não tiver dificuldade, procure a ajuda de um profissional. Porque realmente, às vezes, não é um trabalho fácil. Demanda tempo. E o que você diria para um jovem que está buscando propósito e agora encontrou na maçonaria seu caminho? Paciência, resiliência, compreensão. Tolerância. Sem sombra de dúvida, tolerância. A maçonaria, ela tem uma metodologia de ensino muito peculiar. Ela traz para você verdades lógicas que oculta, através do seu significado, ensinamentos tão grandes que não caberia neste mundo. Eu falo que é a teoria do Big Bang. No começo era tão denso como uma cabecinha de alfinete. Mas quando se expandiu, criou o universo.
A maçonaria é assim. Pode parecer simples os ensinamentos básicos, mas contém grande relevância quando você aplica na sua vida. É isso, meu irmão. Eu queria te agradecer Eu que agradeço. pela presença, por vir aqui, por fazer parte do Papo de Irmãos. E geralmente eu dou um presente para os irmãos que vêm aqui. Opa, qualquer presente? E eu queria te dar um presente. Ah, você tá brincando, velho. Sério que você vai dar? Que você goste. Caraca, que você use velho. e me chame. Eu ganhei recentemente em uma rifa de um irmão para ajudar alguém. E Você tá brincando. eu sei que a nossa ligação ela é muito grande. Eu queria que representasse de acordo Poxa, com velho. o que eu acredito. O tamanho do meu Muito amor obrigado, por você, velho. como irmão, a sua esposa como irmã agora também. Seus Pois filhos é, como né? Você é sobrinhos. padrinho da minha esposa. Irmão, irmão cunhado. Padrinho, É exatamente. só existe isso na maçonaria. Já é uma coisa, já é problemático, mas ela vai ouvir mais você do que eu agora, então não tem problema. Não. E olha que quando eu vi isso aqui na tua mão, na postagem, eu fiquei com inveja, cara. Eu queria uma dessa. Então agora você tem. Aí, muito Espero obrigado. que você goste. Eu vou usar daqui a pouco. Isso faz parte. A Irmandade ela é muito maior do que qualquer coisa que vocês possam imaginar. Você viu. Gratidão, meu irmão. Igualmente, meu irmão. Muito obrigado. Nos vemos na próxima e até o próximo Papo de Irmãos.